Amor! Amor, eu tô indo pra igreja, viu? Pra igreja de novo? Que pra igreja o quê, rapaz? Só quer ir pra igreja, na igreja todo dia? Que negócio é esse? Vai lá perder tempo? Já falei já 1000 vezes, desde quando a gente namorava, que esse Deus não existe. Ô, mulher idiota, perdendo tempo. Religião é pros fracos. Religião é pra pobre. É isso, religião é pra pobre. Pra pobre ficar acostumado com a pobreza dessa terra, acreditando que vai ter uma coisa rica no futuro, lá, céu com rua de ouro, porque... Mas amor, hoje é culto das mulheres, eu preciso ir, eu tenho responsabilidades na igreja. Tu que sabe? Vai pra igreja, quando voltar não tem ninguém aqui, vou fazer minhas malas e vou embora. Maluca, sua fanática. Ah, faz a sua vida o que você quiser, seu cavalo estúpido, ignorante. Eu vou pra igreja assim, que eu vou pra casa de Deus. Lá o melhor lugar do mundo, você fica aqui, vai pro inferno, você. Ah, vai pra merda. Ela ama show, ele odeia lugares lotados. Ele ama churrasco, ela é vegetariana. Ela ama viajar, ele já ama ficar em casa. Até que ponto essas diferenças podem ser prejudiciais para um relacionamento? Existem situações que podem ser contornadas, como essas que acabo de citar, ou sei lá, como um casal onde um gosta de praia e o outro gosta de neve. Um ano um vai curtir, no outro ano quem vai curtir é o outro. Alguém vai ter que dar o braço a torcer. Você vai administrando isso e assim a vida segue. Agora, existem diferenças que podem mudar o rumo da sua vida ou até atrapalhar ela. E essas diferenças precisam ser observadas. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? E que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Imagine uma policial casada com um chefe do tráfico. Será que daria certo? Imagine uma cristã casada com um ateu. O fato é que quando lemos sobre jugo desigual, precisamos entender o que significa esse termo. Jugo é aquela madeira que se coloca em cima dos animais, como a canga. Coloca-se um boi em outro boi, ou um cavalo em outro cavalo, para que eles possam arar a terra, para todo tipo de trabalho rural. O jugo desigual seria colocar essa canga sobre um boi e um jumentinho, por exemplo. Todos nós sabemos que o boi é mais forte, que se eles começassem a trabalhar juntos, o boi ia arrastar o pobre do jumentinho. Quando há jugo desigual, um dos dois irá sofrer. Ao perguntar que sociedade pode haver, podemos abrir isso ainda mais. Muito mais além do que namoro ou casamento. Todo tipo de sociedade, todo tipo de amizade, todo tipo de parceria. É impossível dois andarem juntos no mesmo caminho se não estiverem de acordo. É normal, no período de namoro, a gente fantasiar as coisas e achar que tudo vai mudar. E achar que a gente consegue mudar quem está do nosso lado. É normal, no período da paixonite aguda, enquanto a gente está vendo flores, passarinhos voando e coraçõezinhos saindo dos nossos olhos enquanto estamos olhando para outra pessoa pelo qual estamos apaixonadas, fechar os olhos para algumas situações e alguns probleminhas que no futuro podem virar problemões. Eu conheci uma garota que dizia que o único defeito do namorado dela é que ele era um pouco mentiroso, que ele mentia um pouquinho, gostava de contar vantagem. Ela chegava nas festas, por exemplo, e ele gostava de contar vantagem, de que o carro que eles estavam era dele, e na verdade era um carro alugado. Ele gostava sempre de ficar contando vantagem, dizendo que era servidor público, sei lá, parece que era policial, e na verdade ele era vigilante. Ele sempre gostava de inventar uma mentirinhazinha pra tornar a conversa mais interessante. E ela achava isso uma graça, tipo, era engraçado, pensava que era zoeira. O tempo passou e pra impressionar a família, ele começa a chegar em casa de terno, gravata e com a pastinha na mão. E conta para os pretendentes a sogro e sogra que ele é advogado. Ela sabia que ele estava estudando direito e pensava, fazer o quê? Um dia ele vai ser advogado mesmo. Eles se casaram e aí ele fala pra ela que agora é advogado e sai todo dia pela manhã de terno, gravata e com a pastinha na mão. Até que um dia ela descobre que esse primeiro ano de casado, durante um ano, ele saía toda manhã, não para o escritório de advocacia, mas pra feira, porque ele tava com a banquinha na feira e não quis contar pra ninguém, nem pra própria esposa. Pergunta se o casamento continuou. Não foi falta de aviso, até porque o jugo desigual era perceptível demais. Ela, uma garota cristã, criada na igreja. Ele, um cara que nunca tinha pisado na igreja e começou a visitar, começou a fazer umas visitinhas, porque conheceu ela. Começou a dizer que se simpatizava com o cristianismo depois de conhecê-la. E a desculpinha é sempre a mesma. Me ajude a conhecer mais a Deus. Será que você pode me ajudar a conhecer mais a Deus? E no fundo, o cara quer conhecer Deus coisa nenhuma. E quer conhecer mais é a garota.
Só no ano passado eu vi esse tipo de coisa acontecer pelo menos umas 7 vezes. A ideia de evitar julgo desigual é facilitar a sua caminhada ao longo da sua vida e evitar problemas futuros, como, por exemplo, o abandono da fé. A paixão pode até ser responsável por unir esses dois grandes extremos, mas só o amor pode acabar com todas as diferenças. E quando o amor é verdadeiro, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e de repente Deus tem uma obra e faz essas diferenças acabarem mesmo. Mas arriscar nisso é como jogar na loteria, escolher alguém que é completamente oposto da sua fé, achando que de repente Deus pode salvar a vida dele para os céus e o corpo para você, faz com que você corra um risco violento de que nada mude amanhã, ou de que mude de uma maneira como você não queria mudar, e você passe pro time dele. Na verdade, Paulo estava orientando a galera a evitar o suicídio existencial. Porque uma crença ou convicções pode se sobrepor sobre a outra e começar a causar intrigas, dissensões, desequilíbrios e grandes problemas futuros. Mas o que a grande maioria dos jovens cristãos não entendem é que existe julgo desigual ainda dentro da própria igreja. Pode ser debaixo do mesmo teto. A falta de equalização de visões faz com que a pessoa não consiga caminhar junto. Eu já te falei. Ela pode até se convencer por causa da paixonite aguda, mas o futuro pode trazer problemas. Um jovem missionário, por exemplo, que tem como sonho viajar pela África, dando comida para pobre que está passando fome, ajudando, dando uma roupa para quem precisa, pode ter problemas se arrumar uma garotinha mimadinha do papai que, embora vá para a igreja, o sonho dela é ser rica, abrir uma empresa ou sei lá, ser funcionária pública e se fixar em um endereço só. Não tem problema em se fixar em um endereço só e não tem problema a pessoa se entregar pela comunidade local. Mas se um tem o desejo de ir e o outro tem o desejo de ficar, então esses dois não podem caminhar junto de jeito nenhum. O julgo desigual ele pode existir debaixo do mesmo teto. A diferença de visões, a diferença de anseios faz com que as duas não possam caminhar juntas. A dica para não sofrer no futuro é observar as diferenças do presente. A dica para que tudo dê certo amanhã é equalizar as diferenças no hoje. Agora, maninho, existem diferenças que jamais serão equalizadas. Quando digo que pode existir julgo desigual em amizades, relacionamentos amorosos ou uma simples sociedade, eu estou dizendo que alguém incrédulo que seja sócio de alguém cristão pode achar normal corrupção, pode achar normal pagar propina e pode colocar numa situação muito difícil o outro aqui que não tem nada a ver com isso e não curte essa parafernália. Para que isso não seja um problema no futuro para você, tenha maturidade emocional. É por isso que a gente dá sempre um conselhinho básico. Não comece a se relacionar muito novo, porque na maioria das vezes falta essa maturidade de entender a situação de que o amanhã pode ser ruim se você não consertar algumas coisas ou evitá-las hoje. Então, com essa maturidade de conseguir observar que, embora a pessoa seja legal, embora a pessoa seja bacana, embora a pessoa seja um príncipe encantado, ela pode ser um grande problema simplesmente porque não tem a mesma visão. Você não pode se envolver com alguém simplesmente porque ela é bonita, porque ela é educada, porque ela é legalzinha. Você tem que entender que quando você une a sua vida com mais alguém, as ideologias são unidas também, as cabeças são unidas também. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Você casar com alguém que sonha em sumir daqui para os Estados Unidos e você nunca vai sair de perto da sua mãe, por exemplo. Como é que o cara vai? Ele vai ter que vazar sozinho e deixar você pra trás? Como é que vai ser esse casamento? Via Skype? É isso? E nós estamos falando de coisas básicas e simples. Paulo já tá falando de um mundo muito mais espiritual. Ele tá falando de uma parada muito mais profunda. Que eu nem vou entrar aqui pra não dizer que eu tô com preconceito com outras religiões, entendeu? Mas o fato é que, embora o discurso politicamente correto diga que todos nós podemos andar juntos, vai chegar um momento em que os dois vão ter que escolher um caminho pra seguir. Ou seja, para julgo desigual, não tem solução. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça, cara, de prestar atenção na pessoa que você está se envolvendo, beleza? Julgo desigual é um negócio muito sério. Fala sério, você não vai querer tá lá no seu quartinho, contando historinha pro seu filhinho dormir, dizendo que Jesus veio, salvou a humanidade, que o Papai do Céu abençoe a vida dele, abençoe a noitezinha dele, e na outra noite, que é uma noite de papai e uma noite de mamãe, na outra noite, quando o seu parceiro, né, quando o seu parceiro, cônjuge, for lá contar a historinha pro menino, vai contar a história o quê? Olha, o mundo surgiu do Big Bang, não existe Deus, coisa nenhuma, a sua mãe inventa essa história doida, a história da sua mãe é bem fantasiosa, mas Deus não existe. Você não vai querer um problema desse, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comenta, curta, compartilha e siga a gente nas redes sociais. Precisou? Chama que nós vai. agenda@juniormeireles.com.br. Eu vou ficando por aqui e te vejo depois do culto. Fui!